Olá, boa tarde para você. O NT Sul está no ar ao vivo com transmissão digital em Cachoeira do Sul pelo canal 11.1. Na capital gaúcha e região metropolitana, você sintoniza o digital no canal 44.1. Estamos transmitindo também em facebook.com/TV Cachoeira. Curta a nossa página e envie sua mensagem para a gente. Quarta-feira, 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Mostramos o trabalho da Associação de Familiares e Amigos do Down de Cachoeira do Sul. A primeira coisa é o respeito, né, dessas pessoas, porque eles são pessoas como qualquer uma ou outra, né, que merecem respeito, e principalmente a inclusão. Começa a Expo Agro Afubra 2018 em Rio Pardo, uma das feiras mais importantes para a agricultura familiar do estado. Caravana Lula passa por Santa Maria. Ex-presidente é ovacionado por estudantes. Mas no trevo de entrada, a recepção foi marcada por protestos. Meio-dia e 1, pelo horário de Brasília, nós estamos ao vivo, estamos transmitindo também pelo Face. Acesse a nossa página, curta a nossa página e interaja com a gente. E pode ser pelo WhatsApp também, viu? Gente, começou ontem em Rio Pardo, interior do Rio Grande do Sul, uma das feiras mais importantes para a agricultura familiar no estado. É a Expo Agro Afubra, realizada em parceria com entidades públicas e privadas. O evento traz novidades tecnológicas, práticas e manejos para facilitar o trabalho do agricultor e ampliar a produção e a renda. A expectativa para este ano da 18ª edição da Expo Agro Afubra é superar as vendas do ano passado, que movimentou 53 milhões e 800 mil reais em negócios e recebeu 92 mil visitantes. A feira conta com mais de 400 expositores de agroindústrias familiares e traz o tema Conservação do Solo, o cuidado com a terra para garantir boas colheitas. O governador gaúcho José Ivo Sartori participou da abertura do evento. O Estado e o poder público sempre foi parceiro dos produtores, dos agricultores de todo mundo. E eles também, os agricultores, através das suas organizações, também aprenderam a fazer a conversão e não ficar chorando, produzindo, trabalhando e fazendo maneiras. O Estado do Rio Grande do Sul, através dos deputados estaduais, alguns hoje são federais, participaram dos encontros internacionais, todo mundo, a Universidade Regional, os Coredes, agora com o CVT, né, com o Centro Tecnológico, vai ainda agregar mais tecnologia e vai modificar o ambiente cada vez mais. Então, aquilo que é um pouco de esperança também ajuda a construir uma nova realidade. Até amanhã, a feira conta com mostras técnicas, palestras, seminários e fóruns. Uma feira especial da agricultura familiar. Então aqui tem essa oportunidade de diversidade de tecnologia e inovação mais específica e voltada à agricultura familiar. Então é bem interessante, a 18ª edição, e a FUBRA tem feito um esforço enorme, cada edição sempre tem coisas novas, tem novidades, e isso é bom porque o agricultor e aqueles que vêm aqui, todo o setor que vem aqui, possa verificar o que é mais apropriado, o que mais se adequa à sua propriedade, à sua unidade de produção. E mais de 30 mil pessoas são esperadas para o Fórum Mundial da Água em Brasília. É a primeira vez que um país do Hemisfério Sul cedia o evento, que acontece a cada 3 anos. Até sexta-feira, a capital brasileira traz uma série de atividades e debates sobre o futuro da água no planeta. O Fórum Mundial da Água já conta com 6 mil inscritos de mais de 70 países. Eles vão participar de diversos debates sobre a crise de abastecimento da água no mundo e a busca por soluções para o problema. É um tema estratégico, que é o acesso à água em quantidade e qualidade. O Brasil mete à disposição e participa num debate mundial que só pode contribuir para a prosperidade das várias nações aqui presentes e as que realmente não puderam cá estar,
mas que participam direta ou indiretamente. Na abertura do Fórum Mundial da Água, o presidente Michel Temer destacou que no mundo existem 2 bilhões de pessoas que não têm acesso à água e ao saneamento básico. Destacou também que o país retoma o crescimento com os olhos voltados para a sustentabilidade. Na área ambiental, fez referência a 2 projetos: Plantadores de Rios, que protege as nascentes dos rios Parnaíba e São Francisco, e a retomada do projeto de revitalização do Rio São Francisco. O foco de todos os debates aqui no Fórum Mundial da Água é de que o planeta é um só. Portanto, as soluções são coletivas. O Fórum Mundial da Água é o evento mais importante sobre o tema no mundo. E pela primeira vez desde que foi criado há 8 anos, acontece numa cidade do Hemisfério Sul. Por abrigar cerca de 12% de toda a água doce do planeta, este ano o Brasil foi escolhido para sediar o evento. O fórum também conta com uma Vila Cidadã, um espaço de exposições aberto ao público, onde variados recursos vivenciais e audiovisuais, além da presença de cientistas e pesquisadores, explicam desde a composição da água e sua importância para o surgimento da vida na Terra, até questões relacionadas à conservação da natureza, à reutilização da água, a reciclagem de matérias-primas e iniciativas para o uso racional e sustentável dos recursos hídricos. A seguir, da caravana Lula pelo Brasil, em Santa Maria. E você participa conosco pelo WhatsApp, mandando sua sugestão de reportagem ou comentando o que você assiste aqui. Nossa pergunta deste 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, é: você percebe avanços na inserção de pessoas com Down na sociedade? Mande sua mensagem no nosso Face ou no nosso WhatsApp. Anota aí, 51997697129. Eu repito para você, código de área 51997697129. Eu estou esperando sua mensagem. Já estamos de volta, agora 12:09 pelo horário de Brasília. E agora há pouco, em Cachoeira do Sul, um curto-circuito na rede elétrica na rua 7 de setembro provocou o derretimento dos cabos de fibra ótica que fornecem internet aos usuários das quadras entre as ruas Andrade Neves e Major Ourix. Os técnicos da Vivo, que no momento trabalhavam no local, não quiseram gravar entrevista, mas acreditam que a substituição de lâmpadas da iluminação pública sem isolamento adequado da rede pode ter sido a causa do curto-circuito e que o dano deve ser reparado em até 2 dias. Uma força-tarefa está sendo realizada pelos técnicos locais, mas ações mais específicas dependem de equipe especializada que precisa vir de Porto Alegre. Usuários de internet e fibra ótica desta região deverão sentir a ausência de sinal. Por telefone, a provedora CST informou que o serviço deve ser normalizado ainda hoje, no início da tarde. O militante do Projeto Sul é Meu País, Marcelo Cardoso, entregou à Biblioteca Pública de Cachoeira do Sul o exemplar de um livro sobre o tema separatismo. A intenção é difundir a ideologia e deixar o registro para que outras gerações tenham acesso ao conteúdo. O projeto O Sul é Meu País vem sendo discutido desde o início dos anos 90. O livro lançado por Celso Deutscher narra a proposta de separar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do restante do país, formando uma nova nação. Um exemplar do livro foi entregue à Biblioteca Pública Municipal de Cachoeira do Sul. Essa ideia de doar o livro é uma maneira de divulgar. A divulgação depende de voluntários, né? E Cachoeira é uma cidade, eu não senti um apoio assim. E eu disse, não, vamos dar uma alavancada, tive a ideia, vamos doar um livro para a biblioteca, vamos fazer uma propaganda, vamos deixar ele lá para o pessoal ler, ter um conhecimento do movimento, da fundação e tem uma parte histórica no livro também, para a gente ter noção de que os próximos séculos vão surgir vários países. Essa evolução é inevitável, a separação dos países, vamos dizer, quando começou a própria Tchecoslováquia a separar no final dos anos 80, a Iugoslávia virou vários países. Por que o Brasil não? Por que o Brasil não pode? Alguém tem que começar isso. Se o Sul
tem essa condição, a gente vai trabalhar, e a gente já trabalha nisso, e desde 92 estamos lutando para isso. E o livro é uma ótima maneira de divulgar e incentivar as pessoas à leitura, porque a gente tem material de divulgação, folders que a gente distribui, mas o livro vai dar uma coisa mais intelectual ao movimento. Por que é importante para você deixar esse registro aqui para as novas gerações? Porque assim, simplesmente isso aqui seria assim um grande documento de que nós não estamos parados dentro do Brasil, entende? A gente não está esperando que os nossos políticos façam alguma coisa por nós. Nós estamos já desde a abertura política, vamos dizer, da nossa... quando veio o Collor, foi a maior esperança do cidadão. Essa época, os movimentos já existiam. E isso, a gente viu que não mudou nada até hoje. Dos anos 90 para cá, não mudou nada. A política continua a mesma. No caso, piorou até, né? E isso aqui, o cidadão talvez tenha um pouco mais de fé na sua região e veja que a sua região é próspera e pode se tornar um grande país. Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. As nuvens aumentam durante a tarde. Umidade relativa do ar fica entre 40% e 90%. Mínima de 13, máxima de 26 graus. Na quinta-feira o dia será de sol com algumas nuvens. Não chove. As temperaturas ficam entre 13 e 28 graus. Já na sexta-feira, o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. 5 milímetros são previstos para a Cachoeira do Sul nesta sexta-feira. Mínima de 16, máxima de 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Uma massa de ar seco e frio cobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e o sol deve predominar no estado. Apesar do sol, pontos da metade norte do estado devem ter a presença de nuvens. No leste gaúcho, são esperadas nuvens e até chuva passageira de baixa intensidade. O dia que começou mais frio dá lugar a uma tarde com temperatura agradável. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26 graus. E em Santa Maria, na região central, 26. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. Meio-dia e 14, pelo horário de Brasília, a Tiane Moraes, lá do bairro Quinta da Boa Vista, aqui em Cachoeira do Sul, está pedindo um abraço aqui para a amiga Andréia Dias. Hoje elas estão comemorando mais um ano de vida, então parabéns aí para Tiane Moraes e para Andréia Dias. Tudo de bom, que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada pela participação, viu? Moradores do bairro Marina, em Cachoeira do Sul, solicitaram a ajuda da reportagem do NT Sul para tentar resolver um problema que já durava 3 dias. Um cavalo envolvido em um acidente com um motociclista na noite de domingo estava morto desde a batida e o mau cheiro no local estava insuportável. Nossa equipe de reportagem foi chamada aqui na rua vereador Edgar Miller, no bairro Marina, para uma ocorrência no mínimo inusitada. Nós vamos conversar com 2 moradores aqui do local. Seu Arnildo, como é que esse cavalo veio parar aqui? Ele foi batido no entrar lá com a moto grande, aquelas que faz moto no barro. E aí ele veio, tomou um soco, veio falecer aqui porque o pátio é aberto. Isso aqui ele está aqui desde quando? Desde domingo, era uma base de umas 9 e pouca da noite, quando eles apareceram pastando aqui, 3 animais. Um tá ali, um tá lá. E o outro bianinho, eles largaram, que arrancaram a cerca ali. Largaram por causa para o colo não pegar. E esse veio falecer aqui. E aí tá com mau cheiro. Eles só ficaram de tirar e não tiraram até hoje. A gente está aqui a mais ou menos uns 50 metros do cavalo e é insuportável o cheiro já de podridão. Alexander, como é que faz para vocês almoçarem aí com esse cheiro? É difícil, né? Porque esse cavalo tá desde domingo aqui, depois do ocorrido acidente ali. Inclusive a gente ligou várias vezes, né? E um vai passando de setor em setor e não se resolve nada. A gente liga para a prefeitura, aí eles falaram para nós que a gente tem que arrumar um lugar para enterrar o cavalo. Mas como que a gente tem que arrumar um lugar para enterrar o cavalo? Esse cavalo nem é nosso, né? Inclusive nessas horas nem dono aparece do cavalo, porque
Negócio de acidente, não aparece dono dos animais, né? Depois de ouvir reclamação dos moradores, fizemos com o gabinete do Sérgio Nati saber por que o animal não havia sido removido. Foi-nos dito pela assessoria de imprensa de GG que havia dificuldade de se encontrar para uma escavadeira e uma caçamba para o local e finalmente foi feita a remoção do animal para ser enterrado. Muito bem, que nós passamos trabalho ligando para um e outro. Depois a TV vir aqui? Depois que a TV veio aqui, aí foi rápido tomada a providência. Mas aí nós agradecemos muito bem todos os repórteres da TV e os jornalistas que nós temos. Agradeço a vocês, né? Também o vereador Marcelinho e o Jorginho, né? Que entraram em contato com a prefeitura, né? Mas eles tomaram providência só logo após você chegar aqui e entrar em contato com eles. Antes disso, não tomaram providência nenhuma. A gente entende que às vezes precisa de uma pressãozinha da imprensa para que a gestão pública tome alguma atitude. Infelizmente, tem que ser assim. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na tarde de ontem na Universidade Federal de Santa Maria. Ele é o primeiro pré-candidato à presidência que cumpre a agenda na UFSM, atendendo a um planejamento dos institutos federais que esperam ter claros os compromissos do futuro chefe de Estado com as universidades públicas. A passagem da caravana Lula, que cumpre roteiro pelo Estado, com o ex-presidente e lideranças do PT, movimentou Santa Maria. Cumprindo o roteiro pelo estado do Rio Grande do Sul, no que foi denominada Caravana Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou na tarde de ontem em Santa Maria com esquema de segurança reforçado. No acesso ao campus da universidade, onde cumpriria sua primeira agenda em reunião com os reitores, protestantes aguardavam com faixas de protesto e mobilização contra o petista e até mesmo contra o reitor Paulo Burman. Enquanto no trevo de acesso à Universidade Federal de Santa Maria, o movimento contrário ao ex-presidente Lula da Silva se manifesta, aqui no acesso ao prédio principal da reitoria da UFSM, os apoiadores do ex-presidente também aguardam a chegada dele. A recepção ao ex-presidente envolveu diversas estratégias para evitar confrontos e tumultos, inclusive um helicóptero. Mas Lula chegou mesmo de ônibus, como nos municípios em que passara anteriormente. O ex-presidente chegou ao campus por volta das 14 horas e 20 minutos e foi recebido com gritos de ordem e ovacionado por estudantes e membros dos movimentos de apoio ao Partido dos Trabalhadores que o aguardavam no interior do campus. Acompanhado pela ex-presidente Dilma Rousseff, fez questão de cumprimentar seus apoiadores. Além de Dilma, estavam na comitiva de Lula o ex-governador Olívio Dutra, a deputada Maria do Rosário e os deputados Paulo Pimenta, Henrique Fontana e Pepe Vargas. O acesso ao prédio da reitoria, onde aconteceu a reunião do ex-presidente com a direção da universidade, não foi facilitado pela equipe do Instituto Lula, que assumiu o controle de entrada e saída. Com uma estrutura já orquestrada, identificados com bonés vermelhos, simpatizantes e integrantes de movimentos apoiadores do partido faziam as vezes de segurança do ex-presidente e demais componentes da caravana. Os credenciamentos e tratativas de cobertura feitos previamente com a assessoria de imprensa da UFSM foram simplesmente ignorados, o que causou transtornos, inclusive para a nossa equipe. O pouco que se pôde ouvir através de áudios vazados pelas frestas das portas deixava claro uma explanação do ex-presidente, relatando suas experiências pessoais na trajetória escolar e o compromisso do PT na retomada de investimentos nos institutos federais, suspensos com o contingenciamento de recursos após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. As reações, palmas e gargalhadas demonstravam o tom de descontração com que a reunião estava sendo conduzida. Assim como na liberação de acesso à imprensa ao encontro, a própria reunião também definiu o público.
basicamente composto por membros do Instituto Lula. Impedidos de acessar o interior da sala onde ocorria o encontro, os jornalistas se viraram como puderam para captar imagens. Mas enquanto a reunião acontecia no interior do prédio da reitoria, do lado de fora, o panorama era outro. Pronunciamentos, palavras de ordem, batucada e muito barulho, promovido por manifestantes e apoiadores do ex-presidente. Ao final do encontro, finalmente, a coordenação do Instituto permitiu que a imprensa registrasse imagens da mesa de trabalhos. No entanto, o pacto de silêncio, tanto de Lula quanto de Dilma, não foi quebrado. Nenhuma palavra, nenhuma resposta. Nada, apenas imagens. Ao deixar a sala de reuniões da reitoria, passadas 2 horas, pessoas de todas as idades aguardavam o ex-presidente Lula querendo fotos, autógrafos ou mesmo para registrar agradecimentos, dando trabalho aos seguranças. Calma, só quero... E como a desejada entrevista com o ex-presidente não aconteceu, usei a estratégia das simpatizantes para me aproximar de Lula. Fiz de conta que queria uma selfie e perguntei. A reunião dos dirigentes da UFSM com o ex-presidente Lula e políticos integrantes da caravana foi para a universidade o início de um projeto de aproximação com todos os potenciais candidatos a cargos eletivos. Segundo o reitor da universidade, Lula foi apenas o primeiro. Essa foi uma estratégia montada com as universidades e institutos federais, juntos, no seu conjunto das instituições, de receber a todos os candidatos, a qualquer cargo, a qualquer função, nas próximas eleições. Esse diálogo deve ser permanente, deve ser aberto e com o máximo de amplitude democrática possível. Em algum momento houve algum tipo de comprometimento dele com relação aos institutos, às universidades federais? Essa pauta não é uma pauta nova para o ex-presidente Lula, né? Nós temos a clareza de que saiu daqui com a carta não apenas como um documento, mas como uma convicção de pontos que precisariam e que continuam precisando ser reforçados no que toca ao financiamento público da educação, da ciência e da tecnologia. Houve por parte da reitoria a expectativa de que houvesse uma movimentação de protestos e de apoio ao mesmo tempo durante essa visita do ex-presidente Lula? Sinceramente, nós não esperávamos essa intensidade toda que aconteceu aqui, porque as pessoas têm suas preferências e manifestam as suas preferências de acordo com as suas convicções. Mas o discurso de ódio, o discurso de opressão é um discurso que não cabe no espaço da universidade. Não cabe em qualquer espaço da sociedade brasileira que almeja assim um futuro mais sereno, mais tranquilo para todos os brasileiros e brasileiras. Após cumprir a agenda aqui na Universidade Federal de Santa Maria, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue cumprindo a agenda na cidade, onde fará um ato público na Coab Santa Marta, acompanhado dos deputados Paulo Pimenta, Henrique Fontana e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ele chegou em Santa Maria num dos momentos mais críticos do período pré-eleitoral, em que aguarda pela decisão do Superior Tribunal de Justiça para tentar evitar uma possível prisão e reverter a condenação criminal em segunda instância por crimes revelados durante a Operação Lava Jato. Aqui na Universidade Federal de Santa Maria, o movimento de apoio dos estudantes era intenso. Lula foi ovacionado e muitos dos estudantes o acompanharam durante todo o trajeto, solicitando fotos, e o movimento foi de apoio total e irrestrito ao ex-presidente. Fora dos limites do campus, no entanto, o movimento era outro, com posicionamentos contrários, fazendo referências inclusive contra a gestão do reitor Burman. 12h25 agora. A seguir, Dia Internacional da Síndrome de Down. Nossa pergunta é: você percebe avanços na inserção de pessoas com Down na sociedade? Mande sua mensagem no nosso Face ou no nosso WhatsApp. Anota o número aí, 51997697129. Coordenadora da AFAD afirma que o preconceito ainda é o maior problema. Eu vou dizer uma palavra, eu gostaria que você definisse: preconceito.
Ainda existe, né? E é muito sério, é muito triste isso, né? Existe, principalmente assim, ó, não entre eles, mas na sociedade que a gente vive. Já estamos de volta, meio-dia e 27. Eu quero mandar um alô lá para Vitória, no Espírito Santo, região sudeste do Brasil, para Vera Lúcia Rosa dos Santos, que está ligadinho. Um abraço para você, obrigada pelo carinho da sua companhia, viu? Deixa eu ver quem mais aqui. A Cristina Paranhos, do bairro Quinta. Também para o Diego, para o Diogo e para o Matheus, toda a família reunida lá para assistir ao NT Sul. Ela fala aqui o seguinte: boa tarde, este programa é tudo de bom, assisto todos os dias. Um abraço para você, um abraço para você também, obrigada pelo carinho, viu? Está conosco também o Edson Freitas Cruz e toda a família reunida lá para assistir ao NT Sul. Obrigada pelo carinho, viu? Tem pessoas comentando já aqui no nosso Face. Deixa eu ver se eu acesso rapidamente aqui para mandar um alô. A Michele da FAD está dizendo aqui que é sempre bom falar de inclusão. Pois é, o tema de hoje da nossa enquete é sobre inclusão. Você acha que houve algum avanço na inclusão de pessoas com síndrome de Down na sociedade? Se você acha que sim ou acha que não, mande a sua opinião para nós no nosso Face ou também pelo nosso WhatsApp, está aí na sua telinha para você curtir. Deixa eu ver quem mais que está participando conosco aqui. A Glácia Rodrigues está dizendo que o Brasil é um grande país. O que falta são políticos de respeito, comentando sobre aí a questão do Lula. Sandra Balmar, boa tarde para você também. Tem várias mensagens aqui. O William Barreto também está conosco. Fabiane Pereira, mais quem? Ronaldo Ramos, lá de São Paulo, na audiência. Um abraço aí para todos os paulistas e paulistanos, viu? Gente, dados do Instituto de Estatísticas da Unesco, braço da ONU para a Educação, revelam que grande parte dos jovens da América Latina termina o ensino fundamental sem ler ou fazer contas. Silvia Montoya, diretora do Instituto de Estatísticas da Unesco, diz que o fato de haver crianças sem competências básicas no que se refere a ler parágrafos simples e extrair informações deles é o que ela consideraria uma nova definição de analfabetismo. Denise Belladonna recebe convidadas para falar sobre esse assunto. A conclusão do ensino fundamental é uma etapa essencial da vida estudantil, mas para grande parte dos alunos ela é concluída sem que sejam aprendidas habilidades mínimas de ler, compreender o que lê e calcular. Isso é o que diz a Unesco com relação ao ensino na América Latina. Não precisamos ir muito longe. Na sala dos professores do Ensino Fundamental 2, já ouvimos comentários de dificuldades que confirmam essa ideia. Nos papos dos professores do ensino médio, os assuntos levam a estas mesmas dificuldades. E o que dizer quando se ouve dos professores universitários que os estudantes não sabem mais escrever e que leem com dificuldade? Para analisar os primeiros passos dessa dificuldade, que é percebida lá no final do processo, eu estou aqui com as professoras Nelze, a professora Nelze, que já trabalha há 25 anos com séries iniciais e desses a maior parte com a alfabetização e o primeiro ano, e também com a professora Jaqueline, né? A professora Jaqueline atua na coordenação pedagógica para as atividades dos alunos e professores do nível da educação infantil e também do Fundamental 1. Nós estamos aqui para analisar essa notícia do ponto de vista do alicerce, né, da construção, já que as rachaduras estão lá na parede, né, ou quase no teto dessa construção. A professora Silvia Montoya, diretora do Instituto de Estatística da Unesco, considera dramática a ausência de compreensão de leitura em tantos estudantes. Quando começam e quais são as consequências dessa ineficiência na aprendizagem do ler para estas crianças e para esses jovens que não conseguiram aprender? Na verdade, já inicia na primeira infância, porque toda a caminhada da criança, junto com as próprias famílias, cada um tem sua história de vida, o preparo, como ela foi inserida nesse mundo leitor, a gente já traz uma bagagem. Então, quando a gente recebe essa criança na educação infantil, ela já vem com uma bagagem de casa e a gente vai enriquecer esse repertório. Tudo que ela precisa para conseguir chegar, então, a se alfabetizar.
trazendo toda essa história já que ela tem, né, de vivências. Quase que seria um convencimento dessa criança que é bom se alfabetizar. A gente tem que partir para tudo que é significativo para essa criança, porque se não for significativo para ela, não vai ser uma aprendizagem que vai acontecer de forma assim espontânea, prazerosa e tranquila. A gente sabe que sempre vão ter estudantes com mais ou menos dificuldades, isso é normal, mas o que a gente não pode é deixar que essas dificuldades se agravem e que aconteça o que a gente está, né, percebendo que é tão grave de chegar depois do ensino fundamental, nos anos finais, trazendo tantas sequelas de uma alfabetização que se iniciou desde a educação infantil. Tudo que a criança vive faz com que ela vá se apropriando desse mundo, porque a gente vive num mundo leitor, né? Tudo que nos rodeia tem leitura. Então, a gente vai ajudando essa criança a reconhecer esse mundo, né? Que é cheio de imagens e de símbolos, porque a gente não veio preparado para esses símbolos, a gente veio preparado para tudo que é normal, a linguagem, mas a parte simbólica não. Então, nós temos que proporcionar para que ela consiga ter as habilidades e competências necessárias para que isso consiga acontecer. A gente tem que garantir que a criança viva cada etapa bem vivida e não atropelar as coisas. Então, se eu tenho uma infância que foi bem vivida e bem valorizada, se eu permitir que essa criança na educação infantil brincasse, porque é brincando que ela aprende, ela vai chegar depois preparada, porque as habilidades necessárias para que ela se alfabetize, ela vai ter construído através da brincadeira. Isso. Aí a professora Nelze, lá no primeiro ano, vai utilizar dessa maturidade aí da brincadeira para alfabetizar. Para alfabetizar, exatamente. O que a gente percebe, assim, às vezes, é crianças, assim, que são super protegidas pelos pais. Os pais não deixam a criança se sujar, a criança não vivencia o que ela precisa na etapa dela. Então, isso depois dificulta lá na sala de aula para a gente, isso faz toda a diferença. Por exemplo, tu queres ver... Às vezes tu vê crianças assim com 7, 8 anos tomando mamadeira. Isso não é uma coisa normal. Já passou a fase dela do mamar. A gente percebe assim claramente aquelas crianças que são determinadas, que fazem, que buscam, e aquelas crianças que têm medo de tudo, né? Então, porque não guardam um brinquedo em casa, não arrumam a sua cama, as suas roupas. Os pais fazem tudo e aí chega na escola, elas tomam um susto porque elas estão no meio de um grupo de crianças, a professora está falando e elas não conseguem fazer, cai o lápis no chão. Prof, junta meu lápis? Não, vai você. E aí dá aquele choque, né? Então, na verdade, tudo que a gente precisa e quer com essa criança é que ela seja protagonista e autora. Isso. Então, se eu permito que ela tenha esse protagonismo, se eu considero essa criança um ser capaz, porque ela é um ser capaz, eu vou poder, então, desenvolver todas essas habilidades necessárias. A criança que não consegue ler um parágrafo e extrair a ideia seria um analfabeto, também na concepção dela. E aí, a professora Nelze, que é alfabetizadora já há tanto tempo, o que diz disso? Exatamente, uma criança que lê uma palavra e não sabe o que leu, ela é analfabeta. Então, agora entra a parte do professor, de correr atrás, de tentar ajudar essa criança, de realizar atividades para fazer com que essa criança pense, de tu proporcionar em sala de aula discussões onde a criança possa colocar a ideia delas, todos possam colocar as suas ideias e aí o professor fazer o fechamento disso, porque é muito importante esse fechamento, porque ok, todo mundo colocou as suas ideias, mas não é feito um fechamento e aí na cabeça da criança vai continuar sem saber isto, o certo do errado, porque existe o certo e existe o errado. Então essa criança precisa aprender. Então o professor, ele tem uma parte bem importante também sobre isso, que ele precisa trabalhar com essa criança, ver maneiras diferentes de fazer com que ela se alfabetize. E aí eu vejo que aqui volta de novo a necessidade do significado que a criança já traz de casa. A criança, quando está nesse período de alfabetização, que é um período longo,
né? Não é simplesmente o primeiro ano. Sim. A gente tem que deixar bem claro que é uma continuidade, né? Não termina, ele continua depois. Tem que fazer parte da vivência dela para se tornar mais espontâneo. Senão fica muito difícil, né, de trazer esse significado para o dia a dia. Isso, e sabe o que eu acho mais, Jaqueline, também? Porque assim, ó, no caso, a alfabetização, ela vai até o 3º ano, né, como é colocado agora. Mas cada ano tem os seus objetivos que a criança precisa alcançar. Então, é bem importante que todos os anos ela alcance, senão ela vai tendo uma defasagem. E aí o professor tem que correr mais ainda para poder fazer com que essa criança alcance. Exatamente, porque senão as sequelas vão ficando. Se cada profissional compreender a importância que tem na vida desse estudante, dessa criança, e não desistir nunca desse estudante. Porque se eu desisto, o que eu vou esperar? O que ele vai sentir? Né? Cada ano vai ficando de lado e não vai conseguir resgatar. Então, nós temos que tentar. Aquele ano eu tenho aquela turma, eu tenho que fazer o máximo que eu posso para conseguir que eles também cresçam e progridam e consigam, né, adquirir esses conhecimentos básicos. Precisa ter muita competência o professor para poder analisar essa situação e entender onde está o problema do aluno, o que vai fazer o alfabetizar. E aí entra todas as especialidades dos alunos também, né? Porque pode o aluno se alfabetizar normalmente, mas também podemos descobrir que ele tem algum problema que o impede de alfabetizar. Exatamente. Daí entra o conceito de escuta, que é muito importante, que é quando esse profissional percebe esses fatos e ele identifica em cada estudante que ele tem alguém único, né? Então, ele vai conseguir identificar, olhando ele como um ser integral, e conseguir encaminhar e achar estratégias de atingir esse estudante que não está conseguindo vencer essas dificuldades. Exatamente, porque às vezes o professor vai ter que trabalhar só com esse estudante em algum outro momento para fazer um trabalho só com ele para que ele atinja. Né? Um trabalho diferente, muitas vezes, cada um aprende diferente. No conjunto ali ele não está conseguindo. E comigo já aconteceu várias vezes assim de uma criança não conseguir no grupo e eu trabalhar algumas vezes com ela, pronto, e depois a criança conseguiu. Então é como a Jaqueline está dizendo, é tu conseguir perceber a dificuldade da criança, a necessidade dela e atingir. E apostar, exatamente, trabalhar, atingir aquele objetivo e aí tu tem um sucesso com o aluno. Qual é a ideia hoje de uma criança alfabetizada? Quando é que esse processo vai estar pronto? O que a gente espera de uma criança alfabetizada? A criança precisa começar em casa, né? Depois na educação infantil e nas outras séries, trabalhando para que consiga atingir aqueles objetivos, para que ela consiga alcançar o que ela precisa. O professor precisa estar presente. Eu acho que isso fica bem parecido com o que a gente acabou de comentar, né? Que o professor precisa conhecer essa criança para poder desenvolver esse trabalho. E muita leitura, Denise, as crianças precisam ler. Professores, é muito importante que o seu aluno perceba que você gosta de ler, que você gosta de estudar. Incentive o seu aluno a ler, mostre para ele que leitura é importante, que leitura faz bem, que eles vão conhecer o mundo através da leitura. Mas você, professor, precisa demonstrar vontade, alegria, mostrar que você gosta do seu trabalho e fazendo isso, tenha certeza que o seu aluno vai despertar o desejo nele de estudar, de ler e de querer cada vez mais. Jaqueline, quer deixar mais algum recado para os nossos colegas professores? Nunca desistir de ninguém. Se a gente tem um estudante com dificuldade, vamos correr atrás, buscar estratégias, buscar muita formação, estudar muito sempre, ler bastante, para a gente ter sempre uma bagagem bem consistente e forte para poder colaborar então com essas crianças que estão nas nossas mãos. Obrigada, professoras, e parabéns pela diferença que o trabalho de vocês tem feito na contramão dessa realidade que foi exposta aí, né, pela Unesco. Nós não trouxemos nenhuma receita milagrosa,
mas constatamos um problema que deve ser discutido entre pessoas que podem fazer algo para mudar essa realidade. Sabemos das inúmeras variáveis intervenientes nesse caso, mas as atitudes decisivas do professor são indiscutíveis. Até o nosso próximo encontro. Meio-dia e 42 agora, hora de interação aqui no NT Sul. Deixa eu mandar um abraço aqui para João Antônio Luiz da Silva, lá do bairro Noêmia. Não, no bairro Noêmia não. É do bairro Oliveira, aqui em Cachoeira do Sul. Desculpa aí. E a Jovita, que é a esposa, e a tia Cirlei também. Um abraço também para a Fabiane. Obrigada aí pela mensagem, viu? Tem várias outras mensagens aqui, deixa eu escolher uma aqui. Bom dia a todos, principalmente o pessoal do bairro Cristo Rei, a Carla Souza está aqui conosco, o pessoal de Cachoeira participando bastante. Aqui, deixa eu ver, o Júlio Dias, deixa eu ver de que bairro que ele é, do bairro Noêmia, aqui em Cachoeira do Sul, ele deixou a opinião dele aqui sobre a questão da inclusão que nós estamos falando. Ele diz o seguinte: oi, a sociedade não consegue incluir uma pessoa especial em nosso convívio, mas consegue aplaudir, ovacionar um dos maiores ladrões e chefe de quadrilha já visto na política. Valores invertidos. Júlio Dias, é a opinião do Júlio Dias falando aí sobre a caravana Lula que a gente cobriu ontem lá em Santa Maria, viu? Deixa eu só ver mais quem aqui. A Emily também está mandando um abraço para a mãe, para a Xana, para o pai Alex e também para as irmãs Evelyn e Israela. Um abraço para você, obrigada pela participação novamente, viu? Deixa eu ver aqui, sou de Cariacica, Vitória, do Espírito Santo. Um prazer, minha querida, um prazer também, obrigada pelo carinho. Todos vocês que mandarem mensagem para nós, por favor, coloque o nome, sobrenome, de onde você é. Aqui ela mandou uma mensagem para mim, é a Vera, deixa eu ver, cadê o nome dela aqui? Vera Lúcia Rosa dos Santos, obrigada pelo carinho, viu? A gente bateu um papo aqui durante a entrevista e várias outras participações também. Daqui a pouquinho eu converso mais com vocês. Nesta semana aconteceu a abertura dos Jogos Escolares 2018. No ano passado, o evento reuniu mais de 2.000 colégios. Os estudantes podem escolher entre 7 modalidades coletivas e 3 individuais. Natiele exibe as medalhas do ano passado. As conquistas, 3 anos depois de entrar para o atletismo, já vão além. Ela conseguiu vaga para treinar em um clube e sonha alto. Eu quero seguir na carreira assim, do atletismo para ganhar várias vitórias, viajar para vários lugares. Em 2017, pela primeira vez, a Secretaria da Educação realizou o Parajergs, que reúne competidores com deficiência nas categorias individuais de atletismo, tênis de mesa e xadrez. Tauan garantiu um lugar no pódio no atletismo. Quando a gente sobe no pódio, a gente sente uma sensação tão boa que não tá no peito. Os Jogos Escolares são a maior competição esportiva do estado. Na última edição, mais de 130.000 alunos participaram. A fase municipal já começou e a expectativa é de que a fase das coordenadorias regionais de educação comece em junho. Não podemos mais pensar em fazer sem incluir todos. E quando a gente fala de inclusão, a gente fala de todas as categorias, de todas as raças, de todos os com deficiência, sem deficiência, negro, branco, sem distinção nenhuma. E por falar em inclusão, hoje, 21 de março, é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. A síndrome de Down ocorre quando, ao invés da pessoa nascer com 2 cópias do cromossomo 21, ela nasce com 3 cópias, um cromossomo número 21 a mais em todas as células. Isso é uma ocorrência genética e não uma doença, é sempre bom ressaltar. Em alusão ao dia, vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela AFAD, Associação de Familiares e Amigos do Down de Cachoeira do Sul, na reportagem de João Paulo Ferreira. O dia 21 de março tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade. A síndrome de Down não é uma doença, mas sim uma mutação do material genético humano presente em todas as raças. Os motivos para a ocorrência da síndrome de Down ainda são desconhecidos, mas o que se sabe é que começa na gestação, quando as células do embrião são formadas com 47 cromossomos, sendo que o normal seriam 46. A Associação de Familiares e Amigos do Down de Cachoeira do Sul tem um objetivo principal:
garantir qualidade de vida e garantir os direitos do Down. A FAD é uma associação de pessoas com síndrome de Down, então nós atendemos só pessoas com síndrome de Down. Ela é uma instituição não governamental, onde aqui frequenta, as pessoas vão na escola no turno regular e no outro turno elas frequentam aqui para atendimento especializado, onde nós temos oficinas, nós atendemos os pais, né, as famílias, a gente atende aqui, nós temos mais de 30 famílias que nós atendemos. O que nós nos sustentamos é através de doações, é através de eventos, né, que as pessoas trazem para cá, porque a maioria das nossas famílias são de renda baixa, né, então nós não temos outra renda a não ser as doações e os eventos que são promovidos em prol da FAD. O que para muitos parece ser um problema, para eles tudo é uma alegria. Cada um com o seu jeito, com suas habilidades, vão contornando suas limitações e escrevendo sua história. Durante a gravação ganhei novos amigos, que inclusive mostraram habilidades culinárias ao fazerem uma deliciosa carrapinhada. Eles foram ao mercado, escolheram os produtos, compraram e fizeram o doce. Na verdade, é importante todo o contexto, né? Antes de mesmo fazer a receita, a gente vai ao mercado, aí a gente trabalha as questões de dinheiro, de custo estimado da receita, o que nós gastaríamos, qual vai ser o troco, a questão de andar nas ruas, né? De atravessar uma rua. Tudo isso é importante para o cotidiano deles. Esse contato é importante porque cada um tem a sua dificuldade. E não são as mesmas, cada um tem uma dificuldade, cada uma tem uma facilidade. Então, eles se ajudam nas suas facilidades, nas suas dificuldades. Seja a dificuldade motora, a dificuldade da fala, qualquer dificuldade que eles tenham, aprende com o outro que tem facilidade. No meio dessa turma também tem um namorador. E eu descobri que tem alguém aqui que é namorador, né? Vocês se lembram daquela história que a minha colega Lena Caetano contou da Larissa, aquela menina que inclusive adora fotografia? Ela é namorada desse rapaz aqui, ó, do seu Álvaro. Rapaz, você quietinho, tímido aí, e é o namorador da turma? É verdade. É? Uhum. Inclusive a Pro aqui me falou que você é um puxa-saco do seu sogro e da sua sogra, é verdade? Puxa-saco, não. É? Não. Eu sou genro deles. É, você é genro deles. E aí, de quem que você gosta mais? Do sogro ou da sogra? Os dois, no meu sogro e na minha sogra. É? Uhum. O que a Larissa faz que mais te deixa feliz? É? Me convida para sair, para ver os meus amigos. Me convida para festa, ou teatro lá no rock. Agora conta uma coisa pra mim. Tem alguma coisa que a Larissa faz que te deixa muito bravo? Talvez fico com um ciúme também. Olha, ele é ciumento, mas ela é que ela é muito bonita, né? É verdade, né? Isso aí. Então tem que ter ciúme, mas um ciúme bom, né? É ciúme porque você gosta dela, não é isso? Sim, eu gosto dela sim. E conta pra mim, você vai casar? Com certeza que eu vou. É? E ter filho também. A Marilise, além de pro desses meninos e meninas, ela também é mãe da Mariá, que tem síndrome de Down. Então, mais do que ninguém, pode dizer pra gente como é que é essa rotina deles e a importância de eles estarem inseridos em atividades como essa de hoje. Com certeza. A Mariá começou a frequentar a FAD, tinha 1 ano e 3 meses por aí, né? E eu me encantei pelo trabalho da FAD, né? Eu sempre acompanhei ela, eu sempre trouxe, e o trabalho me encantou, porque é um trabalho assim, as gurias procuram trabalhar o todo, né? Para eles se tornarem um pouco mais independentes e todas as áreas, né? Essa convivência que eles têm um com o outro, isso é muito importante para eles, né? Todos os estímulos, desde que eles nascem, são importantes, né? Então, cada vez mais a gente tentar inserir eles em grupos, trabalhar essa convivência também, mais importante ainda. E aqui eu comecei a perceber que ela estava também desenvolvendo muito bem em várias áreas, né? O trabalho, ótimo trabalho que as professoras fazem.
Me apaixonei também pelo trabalho e vim parar aqui como professora também, por admirar esse trabalho, por também, né, ter paixão por esse trabalho. Vim parar aqui também para ajudar também os outros, né, não só a minha filha. Né. Claro que comecei a estudar a partir dela, comecei a me interessar pelo assunto e acabei me apaixonando pelo assunto e estou em frente, quero continuar, pretendo sim, trabalhar por muito tempo com eles. O desafio da inclusão social deve ser abraçado e defendido por todos, familiares, indivíduos com a síndrome e instituições que trabalham com afinco para superar obstáculos e limitações arraigadas e permeadas por uma cultura que ainda é preconceituosa. Eu vou dizer uma palavra, eu gostaria que você definisse: preconceito. Ainda existe, né? E é muito sério, é muito triste isso, né? Existe, principalmente assim, ó, não entre eles, mas na sociedade que a gente vive, né? Isso ainda existe e é uma coisa que está difícil de combater, né? O preconceito, eu acho que é o pior que a gente enfrenta, né? Eles também vieram conhecer os estúdios da TV Novo Tempo aqui em Cachoeira do Sul. O olhar mágico de se ver na telinha os deixou empolgados. Olhar de alguém que ama, que não olha nossas diferenças, de quem tem habilidades, de quem é capaz. Olhar de quem faz questão que nós participemos da vida deles, mesmo em situações, olhando-os com diferença. Termino a matéria deixando a frase de um autor desconhecido, mas que explica muito bem tudo o que nós falamos. Um filho será sempre o melhor presente para seus pais. Muito bom, eu me diverti com essa reportagem, viu? Mas também gostaria de deixar aqui claro o meu agradecimento à FAD, porque às vezes a gente leva o dia a dia da gente tão corrido e hoje de manhã foi bem isso. Como você viu as imagens aí na reportagem, a gente estava aqui concentrado na redação, produzindo o NT Sul de hoje. De repente chegou aquela gurizada aqui e invadiu com muita energia, com muito carinho, com muito bom humor e transformou o nosso dia. Obrigada, de coração, a cada um, viu? O gurizinho que estava no meu colo aqui, eu fiquei, falei, eu vou ficar para mim. Muito bom, gente, muito bom sentir essa energia. E assim, olha, entenda, síndrome de Down não é doença, não é transmissível, viu? Você pode estar com eles, você pode interagir com eles, é apenas uma mutação genética que os fazem diferentes, mas com certeza é muito bom viver no meio da diferença, viu? Deus abençoe todos vocês. O NT Sul desta quarta fica por aqui. Você continua conectado na gente pela internet em novotempo.com/NTSul e facebook.com/TV Cachoeira. Lembrando que, além do Face, você pode enviar sugestão de reportagem para a gente pelo nosso WhatsApp. Anota o número aí, 51997697129. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã.